Fala, galera! Cadê os apaixonados aí, gente? Ih, coisa boa! Bora lá para mais um Love Stories. Tem que falar bonito, né, gente? Love Stories. Faltou aquela música de fundo agora, né? Assim. Hã? Vamos sentar aqui. Glória a Deus, gente. Viu que a decoração tá legal aqui hoje, gente? Vamos dar uma salva de palmas pro Arthur e pra Paloma aí, né, gente? Ó, decoraram aqui pra gente. Vamos começar com a oração, né, gente? Porque o Espírito Santo se faz presente neste lugar. E nós queremos aqui que através da nossa história, não apenas seja uma história no seu coração, mas que essa história possa refletir e aplicar princípios e a gerar nesse desejo de viver princípios que nortearam nossas vidas, têm feito a diferença e têm norteado até hoje. Amém? Pai querido, nós te glorificamos por essa noite tão especial. Obrigado porque o Senhor tem sido tão bom para nós. A tua bondade e a tua fidelidade têm nos acompanhado todos os dias da nossa vida. E nós estamos aqui alegres por juntos estarmos aqui como juventude e também alegres por podermos nós, juntos aqui nessa noite, compartilhar da nossa história. Tudo que o Senhor relembrar, tantas coisas maravilhosas o Senhor fez, como o Senhor foi bom, misericordioso para conosco. E como o Senhor tem feito conosco, fez a nossa história. Eu creio que o Senhor tem ainda histórias ainda mais abençoadas para gerar neste lugar. Deus, famílias, ó Deus, relacionamentos sadios, famílias fortes que serão levantadas, geradas nessa igreja, nessa juventude, para glorificar o Teu nome e expandir o Teu reino nessa terra. Seja bem-vindo em mais um Love Story, Espírito Santo. Nós te chamamos e nós te convidamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, que Ele é bom? Deixa a galera aqui se apresentar, dar seguimento aí. Então vamos lá, começar então aqui com chaves de ouro, com o cara mais barbudo dessa igreja, depois do Clércio, que eu vi o Clércio sair hoje, né, gente? Então depois do Clércio, Guigão. Isso aí, galera. Love Story, histórias de amor, não lojas de amor, tá, gente? Tá, stories de loja, tá? Histórias de amor. Muito bom. Meu nome é Guigo, meu apelido é Rodrigo, quem não me conhece aí. E bênção demais, né? Só o Mauro para me pôr nessas frias mesmo. Esses dias teve uns que falou, vai abrir o microfone para fazer pergunta? Eu falei, eu acho que vai. O Mauro gosta desse negócio de fazer pergunta. Os caras, não, porque nós vamos te zoar. Eu falei, não, zoa o Mauro, né? Porque eu... Mas bênção demais poder contar, né? Porque a história, realmente, Deus realmente, Ele ama construir histórias de amor, né? E eu posso dizer que Deus tem construído uma história de amor na minha vida, vida da Patrícia juntos, há quase 15 anos aí, na verdade quase 16 anos, e tem sido demais, né? Amém? Isso aí, deixar as meninas falar um pouco também. Amém, nós não temos muito o que apresentar, né? O Rodrigo já trouxe a instrução total. Aumenta o volume aí para nós, por favor. Estão vendo a Patrícia? Meu nome aí, é Patrícia, quem não me conhece. Põe retorno para nós também, por favor, Fabrício, por gentileza. E realmente tem sido uma bênção esses anos juntos. E estamos colhendo os frutos daquilo que nós plantamos, né? Tem sido muito bom. Alô, som? Tá funcionando não? Alô, som. Alô, da Juline. Alô, som. É para ele olhar para mim, gente, entendeu? Som. Pessoal, bom, boa noite. Eu sou a Juline e eu não vou falar a minha idade, não, eu ia falar, mas deixa para lá. Mas Jesus é aquele que constrói, né, a história dele na nossa vida, os sonhos dele. E somos casados, eu sou casada com esse rapaz bonito aqui do meu lado, há 16 anos. E nós temos crescido em Deus, caminhado, comido muito sal juntos, enfrentado lutas, mas o Senhor tem sido fiel. Nós temos 2 filhos, o Ariel, de 10, e o Henry, de 5. E Jesus, ele, assim como a gente quer contar um pouquinho da nossa história, mas a gente quer contar para que você entenda que Deus, ele tem algo maravilhoso para executar na sua vida. Esteja você na condição que for, solteiro, namorando, casado,
o Senhor, Ele tem algo maravilhoso para completar na sua vida. Amém? Bom, pessoal, a gente quer começar aqui então. O nosso tempo não é tão grande, né? Mas a gente quer começar contando um pouco, primeiramente, bem rapidamente, as nossas histórias aqui. Primeiramente, de nossa experiência com Jesus, porque é isso que foi um fator mais determinante da nossa história. Porque a maior decisão que nós podemos tomar na nossa vida é nos entregar para Jesus. Sim ou não? Quem já se entregou para Jesus aqui, gente? Ele é maravilhoso, não é? Então, a partir disso, Jesus ele começa então a nos ajudar a construir uma história e nos apresenta durante a nossa jornada aquela pessoa na qual nós vamos construir. Eu quero começar aqui uma pergunta, na verdade, que sempre já me fizeram várias vezes para começar aqui a liberar, que a gente não esquematizou nada aqui, viu? Nós vamos aqui fluir de acordo com o Espírito Santo, talvez com perguntas de vocês também, vamos abrir aqui aleatoriamente, vamos aqui contando e deixar fluir. Mas uma pergunta que geralmente nos fazem, é no sentido de que se eu posso escolher alguém, ou se Deus ele escolhe por mim. Porque dizem por aí, algumas pessoas aí pelas redes sociais, alguns pregadores, não está errado, mas eles afirmam que você deve escolher e Deus vai abençoar quem você escolhe. Eu creio que Deus ele pode fazer o que Ele quiser, né? E você tem a opção de escolher, mas você também tem a opção de deixar o Senhor te orientar ou te mostrar algo em especial. Então, eu costumo muito dizer isso, porque para mim, nós pedimos a Deus tantas coisas, não é, galera? A gente pede a Deus um trabalho, qual faculdade fazer, a gente pede para Deus tantos milagres, tantas bênçãos para Deus, e por que não pedir a orientação de Deus, do Espírito Santo, para nos guiar, nos conduzir a encontrar o amor da nossa vida? Quem está me entendendo aqui? Amém? Claro, eu posso escolher, eu apaixonei, sim, você pode. E por isso que nós aqui, vamos falar um pouquinho mais para frente também dos princípios, né? E também das orientações que nós temos aqui como igreja, que é uma das dúvidas que as pessoas perguntam, né? Por que tem que entrar no processo? Por que vocês prezam, vocês 20 anos atrás, 16 anos atrás oravam, tinham um processo de relacionamento, isso continua até hoje, porque nós acreditamos que princípios de fé e de convicção que vêm dele são mais importantes daquilo que eu penso, que eu acho, que eu sinto. E nós continuamos a acreditar que eu preciso e posso consagrar todas as áreas da minha vida, inclusive a minha vida sentimental, e consagrar e clamar a Deus pela pessoa na qual eu vou dividir toda a minha vida. E nós costumamos dizer aqui, para não ser um clichê, mas que a nossa decisão por Jesus é a mais importante da nossa vida, mas a pessoa na qual nós vamos dividir a nossa história é a segunda mais importante decisão que uma pessoa, um homem ou mulher podem fazer. Amém? Bênção. Isso que o Mauro está falando é tão importante, né? É muito importante, porque realmente é uma questão que as pessoas, elas questionam muito. Eu quero só complementar isso que o Mauro está falando dessa importância, porque a gente define em 3 etapas. Algumas pessoas nesse questionamento falam, mas isso é bíblico? E é totalmente bíblico. Porque se você pensar, nós nos baseamos nesse processo por uma questão de princípios. E princípios são inegociáveis. Então, esse processo, esse tempo, além de ser muito importante, ele é baseado em princípios. Quais princípios? Primeiro, o princípio da oração. Isso é muito importante. Quem acha que orar é importante? O Mauro falou muito bem. Falou, será que eu devo considerar a opinião de Deus a respeito de algo tão importante? Então, a primeira coisa que nós ensinamos nesse processo é o princípio da oração. Construindo uma base para um relacionamento, é a primeira coisa, vocês precisam aprender a orar. Então, nós chamamos para esse tempo de oração. Segundo, é uma questão de provar o coração. Vão ficar um tempo agora, separados, vocês e Deus, buscando, orando, buscando esse princípio, mas para provar o que? O seu coração. A Bíblia chega a falar que o coração é enganoso. Nós precisamos provar esse sentimento. Será que esse sentimento é porque eu estou tão perto, tantas coisas acontecendo? E provar isso mesmo, esse sentimento, se é real ou não. E a terceira questão é a questão da aliança. Então, a oração é bíblica, a questão de provar o coração é bíblico, porque o coração é enganoso. E o terceiro ponto, tão importante que se torna bíblico, é a questão da aliança. Que você tem uma aliança com Deus, você tem uma consideração com Deus, e não somente com Deus, mas com os seus pastores, que propõem para você, que está te direcionando há mais de 20 anos, né? Mais ou menos 20 anos, sobre essa questão. Então,
Isso é bíblico, é muito importante, valeu muito a pena ter me submetido a esses princípios tão importantes, né? Vamos começar aqui então hoje. Como o ano passado nós já contamos a nossa história. Quem está aqui participando, já caminhando conosco de maio do ano passado até hoje? Que chegou depois de maio para cá, não participou do Love Store o ano passado? Levanta a mão. Quem se achegou, se agregou aqui à juventude? Deixa eu ver, dá uma tchauzinho bem alto, deixa eu ver aqui. Quem está aqui há menos de um ano, com um ano aqui na igreja com a gente? Tem algumas pessoas, né? Considerando que nós tivemos 2 encontros, né? Em dezembro e um em abril, com 50 cada uma, teriam pelo menos 100 pessoas novas para ouvir. Então, mas vamos começar ouvindo aqui um pouquinho da história do Rodrigo e da Patrícia. Vou começar com a Patrícia, porque o Rodrigo já falou. Então, Pati, conta para nós um pouquinho. Acho que você considerou, conversando um pouquinho mais cedo, a importância, levando em consideração da sua conversão, e que isso foi importante também, que tem fluído e tem feito a diferença no seu relacionamento até os dias de hoje. Sim, eu creio sim que tudo parte daquilo que nós nos dispomos a fazer. Eu me converti já há mais de 20 anos, né? Quase 22 anos. E quando eu me converti, eu já fazia faculdade. Eu fiz faculdade de engenharia na UFO. E uma das coisas que eu mais ouvi é: com quantos você já se relacionou? Isso me deixava muito chateado, porque o meu propósito ali era estudar, era adquirir conhecimento, né? Passei várias noites acordadas, estudando para o vestibular, me preparando para entrar, né? E eu não queria que os meus propósitos, os meus sonhos se transformassem simplesmente nisso. Então, mesmo antes de conhecer o Senhor, eu havia feito um propósito comigo mesmo. Eu fiz um propósito que eu nunca me relacionaria com nenhum rapaz da minha faculdade, porque eu queria realmente focar nos planos que eu tinha. E o Guigo diz amém, né? Amém. Glória a Deus, né? O Senhor é bom. Ele já conhecia, né, todas as coisas. E depois disso, logo em seguida, no início da faculdade, eu entreguei a minha vida para Jesus. E então eu renovei essa aliança, mas não comigo, mas com o Senhor, né? E interessante que eu passei todos os anos da faculdade, não foram fáceis, mas ao mesmo tempo, por eu ter me posicionado desde o início, né, em relação a isso, eu não tive tantas dificuldades como talvez muitos têm, né? Porque eu sempre fui firme nos propósitos. Quando alguém se aproximava, que eu percebia interesse, eu sempre falava: olha, eu estou esperando o Senhor e essa pessoa ela não está aqui, essa pessoa está lá na igreja, né? Então, se houver algum interesse, não há possibilidades, né? Sempre fui muito direta também. Então, isso me ajudou muito, porque eu pude passar todos esses anos na faculdade com esse propósito. Interessante que ao longo dos anos eu não me lembrava constantemente disso, né? E quando eu me formei, que eu peguei o meu diploma, o Senhor me lembrou. E foi uma alegria para mim, né? Saber que eu venci, que eu consegui, né? No final de tudo, permanecer ali fiel, permanecer firme no Senhor. E eu sei que tudo é por aquilo que nós plantamos, né? Então, desde o início, eu decidi plantar uma boa semente. E os frutos que nós estamos colhendo hoje, no casamento, que colhemos durante o relacionamento, no momento de oração, tudo isso foi pela semente que eu decidi plantar. E eu creio muito nisso, né? E na palavra de Deus diz que, eu quero só ler para nós aqui, em Gálatas 6:7, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Né? Então, nós precisamos plantar boas sementes para que possamos colher bons frutos. Amém? Amém. Bom, contando um pouco eu não dei tanto esse privilégio para a Patrícia, né? Eu cresci no mundo um pouco meio que deixado, e eu experimentei muita coisa, tive muitas experiências no mundo, se tratando de relacionamento, né? E quando eu cheguei na igreja, a minha realidade era essa, mas desde o início,
quando eu comecei a ouvir sobre isso, sobre esperar em Deus, sobre Deus ter alguém para mim, eu confiei nisso. Confiei desde o início, eu nunca duvidei, eu acreditei mesmo nessa palavra, que Deus tinha alguém para mim. Hoje me perguntaram como que, sobre algo que eu perseverei na minha vida. Falei, acho que uma das coisas que eu tive muita perseverança foi esperar em Deus, porque depois de tantas experiências no mundo, eu cheguei na igreja, acreditei que Deus tinha alguém, e fiquei mais ou menos 7 anos sem ficar com uma garota. Então isso foi um desafio muito grande para mim, né? Então, contando, não dá para não falar um pouco disso, do que eu vivi antes, né? Porque tudo foi como a Patrícia falou, foram coisas que eu plantei para colher depois. Quando eu contei isso para o pessoal na célula, falou assim, valeu a pena? Eu falei, valeu demais, valeu muito a pena. E acho que a Patrícia já falou muito dessa questão de receber a recompensa de Deus, porque Deus é fiel. Então, mesmo diante de tudo, eu tive o privilégio de o quê? De construir, claro, com a graça de Deus, uma história de amor que eu tenho construído com a Patrícia. Não somos perfeitos, mas desde o início do nosso namoro, desde quando eu me encontrei com ela, às vezes que ela falou ali para mim, eu me lembro, não sei se já é para contar dessas coisinhas, desses detalhezinhos, mal, já é para contar, né? Me lembro que essa fidelidade a Deus, essa decisão minha de falar, Deus, eu vou esperar no Senhor, o Senhor tem alguém para mim. Eu lembro que Deus me deu uma palavra a respeito disso. Ele falou assim, escolhe. E nesse dia eu fiquei, na hora que Deus falou isso para mim, eu estava orando. Que moral, hein? Você viu? Eu fiquei empolgado, né? Que eu falei assim, como assim, Deus, escolhe a menina? Tinha um monte, né? Eu já contei para vocês. Tem alguém aqui que se apaixona fácil? Pode ser, confessa, irmão, irmã. Tem ali uns ali, ó. Vai olhando aí pro lado, gente. Love Story. Eu era dessa pessoa que me apaixonava fácil. Então eu chegava na igreja, a irmã falava, oi, paz. Se ela sorrisse, eu falava, nossa, mano, tô apaixonado. E aí, resumindo, para a gente ganhar tempo, não tomar tanto tempo aqui, eu me lembro que eu já estava atuando com a Patrícia no ministério. Nesse dia, Deus me fez entender, não é quem, escolhe como você quer. E aí eu falei, eu quero uma mulher de oração, quero uma mulher que te ama mais do que eu, acima de mim. E fui falando as características de quem eu queria. E a Patrícia, ela é exatamente aquilo que eu pedi e mais, porque as características que eu falei para Deus, a Patrícia tem, né? De uma mulher de oração, de uma mulher que ama Jesus acima, muito além de mim. Até que um dia ela chegou em mim numa discussão, ela falou assim, você precisa entender uma coisa, eu amo muito mais Jesus que você. Eu falei, opa, aquilo que eu tinha falado no quarto. Mas resumindo, fechando, um dia eu estava ali, e aí eu colhi desse fruto, né? Eu estava ali, meu coração já batia mais forte quando a Patrícia chegava perto de mim. Ela já estava orando por mim, ela orou por mim 8 meses sem me deixar saber. Eu não fazia ideia, porque ela sempre foi muito séria. Que lindo. Orando por mim. E nesse meio tempo eu comecei a gostar dela. E um dia nós atuando na recepção do ministério, estava muito barulho, era a banda Menarem, estava tocando, era um acústico. E aí ela chegou e falou, tem que pegar mais cadeira. E eu, não ouvi, de verdade, eu não ouvi. Vocês vão pensar, mas eu não ouvi. E aí eu cheguei mais perto, falei, Ela falou assim, tem que pegar mais cadeira. Só que eu não entendi. Aí eu cheguei mais perto. E aí ela se aproximou e ela falou assim, tem que pegar mais cadeira. Sabe quando vai em câmera lenta, assim, os lábios, assim, tem que pegar mais cadeira. Aí eu comecei a entender, mas aí eu acho que eu penso que eu meio que aproveitei. Eu falei, não entendi. E aí ela chegou pertinho, aí eu entendi. Aí tinha que entender, a gente tá muito perto. Ela falou assim, tem que pegar mais cadeira. Eu falei, tá bom. E aí eu fui embora, fui dormir na casa de um amigo, do Azael, filho do pastor Adolfo. E eu falei, se aquela irmã chegar perto de mim daquele jeito, eu não vou aguentar, vou dar uma beiçada nela, cara. Eu não aguento, não dou conta. Mas eu decidi esperar em Deus, ser fiel e tudo. E aí, para fechar, eu colhi desse fruto, porque depois eu fiquei sabendo que ela estava orando por mim, apaixonada em mim. E aí nós começamos esse processo que nós já falamos, e começamos esse caminho que estamos trilhando até hoje, um caminho de amor que tem sido uma bênção, uma alegria aí demais, tem sido, né? Posso contar minha versão? Foi assim mesmo, Paty? Foi, mais ou menos. Então... Você fez de propósito, fala a verdade. Foi chegando mais perto também de propósito? Não foi, com certeza. Não foi. Ela era muito séria, mano. Sou séria. E interessante como Deus une os propósitos, né? O Rodrigo contando que como ele era antes de relacionar, né? Se apaixonava fácil.
E eu tinha passado por uma experiência no início da minha conversão, né, num processo de oração por outro rapaz, que não deu certo, né? E eu fiquei muito frustrada, Amém. porque eu realmente estava buscando o Senhor, fui obediente em tudo que eu recebi de instrução, né? Estava orando, mas eu entendo que era um propósito de Deus, né? Que não era a pessoa certa. E então, depois desse tempo difícil, eu conversando com o Senhor, né? Eu falei, Deus, agora eu não quero mais ser escolhida, não. Eu quero escolher, né? Eu quero achar a pessoa certa. Aí, desculpa interromper, meu amor, mas é só para isso que ela está falando. Eu não quero ser escolhida, eu quero escolher. A minha oração um dia, por eu me apaixonar fácil, eu orei um dia no quarto e falei, Deus, eu sei que se eu escolher eu vou errar. Eu não vou escolher, eu vou ser escolhido, eu vou ser achado. Eu não vou achar, eu vou ser achado. Eu falei isso para Deus e ela falou o oposto. Olha aí, pra você ver. Olha que legal. E aí eu comecei, a gente trabalhava junto, né, na diaconia. Vai encostar nele aqui, cara, mesmo. Comecei a observá-lo, né, como ele era com as pessoas, o relacionamento dele com Deus, com a família, né, tudo isso era muito importante para mim. Eu não tinha muitos critérios, mas o principal critério que era o relacionamento com Deus, uma pessoa que fosse realmente apaixonada por Jesus. E eu via muito isso na vida do Rodrigo, né? Então eu comecei a orar, pedir para que Deus confirmasse isso no meu coração. E se fosse mesmo da vontade dele, para que o Senhor falasse com ele. Que o Senhor trouxesse esse sentimento no coração dele, né? Eu vi que as minhas orações foram respondidas, né? Quando nós chegamos na nossa liderança, com os nossos pais, né? Ele também estava orando por mim, eu não sabia que ele estava orando por mim. Então, um estava orando pelo outro sem saber, até que deu certo. Graças a Deus. Amém. Bom demais. Vamos falar um pouquinho aqui com essa loira. Gente, é bonita demais, não é? Olha os olhos. Esses olhos. Posso dar um beijo? Vem cá. Ô, Jesus, não ó. existir, né? Bom, a gente... você quer começar a falar um pouquinho do seu processo? Já ser legal, depois eu complemento com o nosso encontro. Que ela se apaixonou por mim, entendeu? Ela... Aí... Tá ligado o microfone aí? Tá não. Esse aqui. Isso. Amém, pessoal. Deus é tão maravilhoso. Ele nos dá o livre arbítrio. O que é isso? Você tem a total liberdade de escolher o que você quer. Graças a Deus. Graças a Deus. Vai pôr retorno aqui para nós, por favor. Nós não somos como robôs, nós somos pessoas livres. Deus nos fez assim. Então Deus, ele te dá a liberdade de escolher. Mas eu quero te falar que existe uma vontade central de Deus. Essa vontade central é aquela que ele projetou, que ele planejou para você. E que se eu fosse você, e se você fosse sábio, inteligente, você escolheria a vontade central de Deus, porque é o melhor para você, pode ter certeza disso. Então, em Romanos 12, fala sobre isso, 12:2, né? Que a vontade de Deus é o que, gente? Boa. A vontade de Deus é o que? Boa. Só mais uma vez para você nunca mais esquecer. Ela é boa. Gente, a vontade de Deus é tudo que você precisa. Pode confiar nele. E eu decidi buscar a vontade de Deus para mim na área sentimental. Falei, Deus, eu não vou escolher. Eu quero que o Senhor escolha por mim. Eu quero que o Senhor me mostre a pessoa que o Senhor tem para mim. Mas Deus nos dá, como eles falaram, o privilégio de nós pedirmos a pessoa, as características. Então eu fui bem específica. Eu nem conhecia Mauro ainda, e eu falei, Deus, eu quero um adorador do Senhor, eu quero um líder na sua casa, uma pessoa de frente, eu quero que seja um pregador, e eu quero que seja um rapaz moreno, alto, magro, que toque violão e cante. Ele vai desfilar agora. Magro, alto, gente, aí, ó, tá aí. Eu fui bem Até hoje. específica.
bem específica. E eu não conhecia ele. Então, isso é tão interessante como Deus, Ele ouve as nossas orações. Mas eu falei, Senhor, seja feita a Tua vontade. E nisso, eu estava solteira e passei por algumas decepções, como acredito todos passam. E eu decidi, eu falei, Senhor, a partir de agora, somos só eu e o Senhor. E se for para eu ficar solteira, eu sei que eu vou estar bem, porque eu sei que o Senhor está comigo. Se o Senhor está comigo, eu vou estar bem. Seja feita a Tua vontade. Se o Senhor quer que eu fique solteira ou que eu me case, a Tua vontade é o que eu quero. Também que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né, gente? É verdade. Então, a partir desse momento, quando eu entreguei, descansei, o Senhor começou a trabalhar, o Senhor começou a agir e começou a nos aproximar, né? Deus, Ele trabalhou na vida dele, preparou ele para mim, né? Eu me guardei, realmente eu não fiquei, eu me guardei totalmente para o meu esposo. E essa foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida, porque quando você não se guarda, você vai, a sua vida vai sendo imprimidas marcas. E essas marcas, elas ficam, né? Então, se você não tem marcas, é muito melhor, muito mais fácil para você ser curado, né? Para você, enfim, prosseguir a sua vida, enfrentar tudo. Então, vale a pena esperar, vale a pena se guardar. E eu tenho certeza que hoje meu marido, né, acha muito bom eu ter me guardado, esperado mesmo, me guardado para ele. Faça isso, né? Às vezes você está aí, eu quero uma mulher de Deus, eu quero um homem de Deus, né? Que se guarde para mim, que esteja ali, né? Se santificando. Mas e você? Você está se guardando? Você está se santificando? Os seus olhos, né? Como que está a questão da internet, da pornografia, a questão dos pensamentos? Nós precisamos nos guardar nos mínimos detalhes. E isso não só vai refletir na nossa vida espiritual, mas também no futuro, no nosso casamento. Só abrindo um gancho que ela falou, a gente tem um filho, o Ariel, ele tem 10 anos, vai fazer 11 anos, agora é setembro. E é interessante porque passa rápido, a gente nem percebe, né? E ele chegou e falou que recebeu uma cartinha na escola. Entregaram uma cartinha para ele, uma amiguinha de outra, mandou entregar uma cartinha de outra amiguinha, e falando que ele era bonito, né? Que ele que gostava dele, mas sabia que não era o momento para aquilo, mas que se poderia ser amiga dele, né? E uma coisa que eu só lembrei disso aqui agora, porque uma coisa que eu tenho falado muito com ele, é que para eu ser fiel ao meu futuro cônjuge, você que está esperando, você que é jovem, tem 13, 14, 15, está esperando, você não tem que ficar com alguém, ou você precisa começar a ser fiel desde agora, desde sempre. Como? Se guardando, né? Não se envolvendo. E eu tenho falado para ele, você precisa ser fiel com a sua esposa, mesmo você com 10 anos, Ariel, a partir de hoje, a partir de agora, você precisa plantar, foi o que a Paty falou, de plantar para colher. E ela falou sobre isso. Claro que temos várias histórias aqui, né, gente? Talvez você converteu, você já teve experiências, mas não importa, temos casos que não teve, mas eu e o Guigo, nós tivemos experiência. Eu me converti com 18 anos, e uma das coisas que realmente me pegava, que era muito complicado para mim, era a minha vida sentimental. Me lembro que nos últimos 2 anos, dos 16 aos 18 anos, eu fui muito intenso naquilo que eu fazia, que envolvia a minha vida sentimental. Então eu quero contar essa parte para você, porque talvez você está aqui, mas a história deles é bonitinha demais, mas não serve para mim, porque eles não sabem que eu já vivi, né? Mas eu estou te contando que o que nós vivemos, o que eu já vivi, para você entender o que Deus pode fazer. Então eu vivia uma vida totalmente promíscua, especialmente nessa vida sentimental. Eu lembro que nos últimos 2 anos antes de eu me converter, entregar minha vida para Jesus, eu tinha um colega, um amigo, na qual nós saímos muito tempo juntos, e nós disputávamos quem ficava mais, e a gente anotava o nome das meninas, né? E a gente disputava mesmo, assim, saía com mais jota, né? Mas eu achava graça nisso, né? E lembra quando eu me converti nessa listinha,
Não estou falando isso para me gabar, longe de mim, se eu pudesse ser casado sem ter nem dado um selinho a alguém, mas já estava na 92 meninas, nessa listinha disputando com esse amigo meu. E ele já estava mais de 100. E eu estou falando isso para você porque eu cheguei na igreja, quando eu me converti, uma coisa que me pegava era essa vida sentimental, porque eu já tinha vivido intensamente o mundo, né? Nós entregamos a nossa vida para Jesus, mas a nossa carne não converte. É a nossa decisão de vencer o pecado que faz a diferença, que vai nos ajudar, né, a vencer, a agradar a Deus e também ser bem sucedido nessa vida sentimental. Então, uma das coisas que eu quero deixar como dica aqui, uma coisa que se eu pudesse voltar atrás eu fazia, porque quando eu me converti, mesmo por alguns conselhos que eu recebi, eu já me apaixonei logo por uma garota aqui na igreja. E você fala, eu orei, passamos pelo processo, mas eu era um recém-convertido. Eu tinha uns 4, 5 meses, porque essa moça, eu fazia inglês numa escola particular aqui em Uberlândia, e essa menina que eu achava linda lá na minha escola de inglês, nossa, essa menina é linda demais, apaixonado no sentido de achar bonita e tal. Quando eu chego lá na igreja pela primeira vez no culto, quem que está cantando e tocando teclado? A menina do inglês. Falei, aqui é meu lugar mesmo, Jesus. Nossa, é aqui que você me plantou, aqui, né? Ou seja, eu tenho uma convicção que eu me converti para valer. Eu tive a minha convicção, eu era muito promíscuo, eu intensamente vivia o mundo. E na noite que eu me converti, na época tinha um tal de Cowboy Forever, até contei hoje para os pastores mais cedo. Eu com essas pernas grossas, vestido de cowboy, dessa é uma beleza, né, gente? Então, não imagina. Não imagina que você desmaia. Mas então eu me lembro que eu estava assim muito carente de amizade, porque eu tinha tirado a carteira naquele ano e eu pegava o carro do meu pai e me emprestava no final de semana. E resumindo, eu comecei a perceber que quando o meu pai emprestava o carro, chovia de amigo. Quando eu não tinha um carro, não tinha dinheiro, né? Nem ficava sabendo do rolê dos caras. Isso estava me frustrando, né? E um dia eu desci para um lugar que na rua que nós nos encontrávamos lá, e não tinha ninguém naquele dia lá, e de repente vem 3 meninas. E uma delas era uma menina que eu já tinha dado umas beiçadas, segundo o Guigo, né? E ela passou, e eu falei, e aí, metal, os meninos e tal. E ela falou, onde vocês estão? Ela perguntou, o que você está fazendo aí? As meninas não estão aqui e tal. A gente vai na casa do meu, entregar um negócio do meu irmão, vamos com a gente. Falei, fui. E dentre essas meninas tinha 2 meninas que já eram da igreja, né? E elas foram entregar uma chave lá pro irmão dela. Eu lembro que quando eu cheguei, assim, eles abriram o portão, ela entregou a chave. Eu lembro que eu vi um cara lá dentro tocando um violão. Eu perguntei, o que é essa parada aí? Aí elas, não, é uma célula. Falei, que massa. Aí eu falei, eu pensei, deve ser coisa de crente, né? Aí eu peguei e fomos embora. Ela falou, eu posso te convidar? Você vai ter um louvorzão sábado, vamos embora com a gente, até os jovens lá, vai cantar umas músicas, vai ser muito doido o negócio. Eu falei, vamos. De olho na menininha, né, que passou, né, gente? A menina mó gatinha, falei, vamos embora, dessa igreja deve ser bom. E peguei e fui nesse louvorzão, beleza, entramos lá, que estava na alvenaria, foi legal, fomos embora de busão. E lembro que nesse dia teria uma festa, com os jovens iam para essa festa. E então estavam uns 30 jovens nesse ônibus, desceram todo mundo. E as meninas que eu tinha me convidado falaram assim, olha, vamos descer, vamos para a festa com a gente, vai ser uma banda, vai ser legal, vai ter comida e tal. Eu falei, não tem como eu ir não, já comprei meu passaporte lá do Cowboy Forever, paguei caro, já marquei com os colegas meus lá e tal. E aí o ônibus parou no ponto e era contra a esquina e dava para eu ver a casa onde estava sendo essa festa. E eles insistiram, desce, vai lá, vende esse ingresso, vem para cá. Aí eu falei, não tem jeito, tal, todo mundo desceu. E eu vi onde que era a casa mais ou menos. E quando aquela galera desceu, eu falei, não, cara, fiquei sozinho no ônibus, bateu uma bad assim, muito louca. Falei, depois eu vejo esses crentes aí, né? Desci e fui embora. Cheguei lá em casa, para colocar meu sobretudo, minha calça apertada, né, gente? E tal, meu civelão. Aí, minha mãe sempre emprestava a moto ou o carro para eu descer para esse lugar, para onde eu saía. E nesse dia minha mãe pirraçou comigo, falou, não, vou te prestar nada hoje, não estou sentindo te prestar nada hoje não. Se você quiser, você vai a pé, arruma um jeito, seus colegas para te levar. E eu lembro que eu briguei com a minha mãe feio, fui rebelde, assim, até mal educado com ela, foi terrível. E passou um tempo, eu falei assim, mãe, então vou fazer o seguinte, os crentes me chamou para ir numa festa ali, deixa eu ir lá, para mim, na festa dos crentes, eu não vou no Cowboy Forever, não. Ela, na festa dos crentes eu deixo você ir, se você voltar 1h30. Acho que ela estava preocupada comigo, né? Porque eu saía, chegava, não tinha horário. Depois chegava 8 horas da manhã, virava à noite.
E resumindo, então, fui para essa festa, cheguei lá, peguei ela, emprestou a moto, fui lá tinha uma fila para vender ingresso, fui no último cara, o cara comprou meu ingresso, e eu fui embora e fui achar essa casa e achei. Resumindo, cheguei lá, teve uma banda tocando, e as meninas que tinham me convidado estavam lá, e tive uma oração de entrega, eu entreguei a vida para Jesus ali. E resumindo, aí o pastor Silvio estava nessa noite, Silvio Ferreira estava nessa noite, falou para quem quer aqui entregar a vida para Jesus, levantei a mão. Quer dizer, eu não levantei a mão porque ninguém levantou a mão, né? Eu fiquei olhando e a Samia pegou meu braço e levantou assim, ele, tipo assim, a força assim. Só eu levantei a mão e eles foram fui lá pro meio, ele orou por mim, a galera me jogou para cima. E foi o único que entregou a vida naquela noite, e aquilo fez toda a diferença, porque eu estava carente de amizade. Eu falei, cara, esse povo aqui nunca me viu, nem me conhece, estão falando que me amam, estão me abraçando, estão me jogando para cima, e eu me senti muito amado, que fez toda a diferença. Resumindo, então, comecei a caminhar na igreja, e eu vi essa menina do teclado, aí eu apaixonei por essa menina, e orei e tal. Menos de um ano de conversão, eu estava relacionando, e eu creio que foi muito precipitado, porque foi algo que concorreu com a minha fé. Porque eu estou contando isso para você, porque lembra que eu falei, eu vim com resquício do mundo, e a área que mais pegava na minha vida era a minha vida sentimental. E eu já logo cheguei na igreja pensando em quê? Em dar beiçada, gente. E não rolou. Porque deu certo esse relacionamento? Não deu. Eram 3 meses que nós tínhamos orado, anunciado na igreja, e a gente estava namorando, estava dando tudo errado. A linguagem era diferente do que ela queria, começou a ser diferente do que eu queria. E eu comecei a envolver com as coisas de Deus, crescer em Deus. Logo em um ano de conversão me tornei líder de célula. E eu lembro que então, resumindo, um dia eu estava muito triste mesmo. E estava dando certo esse relacionamento, e eu entrei para o meu quarto agarrado com a minha Bíblia. E eu entrei no quarto e falei, Senhor, não vou sair daqui se o Senhor não me der uma direção, se eu devo ou não continuar esse relacionamento. E eu estava chorando, gente. Foi uma noite assim, eu lembro que era à noite assim, e eu estava ali chorando, e eu estava muito incomodado, muito triste, uma angústia muito forte, e eu comecei a orar e clamar, abraçado com a Bíblia, pondo louvor, e eu fiz esse propósito, não vou sair quando Deus falar comigo. Resumindo, foi a primeira vez que eu ouvi claramente Deus me dando a direção, falando comigo, e eu lembro que eu estava abraçado com a Bíblia, e eu ouvi, lê Amós 3,3, foi muito nítido, lê Amós 3,3, todo mundo conhece aqui, muitos já conhecem a minha história em relação a esse versículo, né, que mudou minha vida, né. E eu lembro que eu não sabia o que era Amós, gente. Falei, gente, que é isso na minha cabeça? O que é Amós, pelo amor de Deus? E eu estava com a Bíblia, eu leio o índice, é um livro da Bíblia, tá, gente? Leio Amós, é um livro da Bíblia, está lá. E eu fui no índice, procurei a página e li. E lá está escrito até hoje, né, gente? Andarão 2 viajantes juntos se ambos não estão em acordo? E ali foi uma resposta muito clara para mim, de que eu não deveria continuar. E passou um tempo, então eu finalizei aquele relacionamento. Foi muito difícil, doeu, mas eu decidi, junto com o meu discipulador, meu pastor, né, obedecer à voz de Deus e a realmente abrir mão daquilo. E eu lembro que quando eu ouvi essa voz, eu li, fiquei todo empolgado, né? Não, agora é isso mesmo, vou ter que terminar com ela. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e terminei, gente? Não terminei. Temei com o Espírito Santo mais 3 meses, gente. Aí certo dia, eu estava aqui na igreja, eu e ela não tinha dado certo, era um sábado, e ela falou para mim assim, ó, eu falei, ó, não tá legal e tal, vamos embora lá para a igreja, vamos orar, vamos lá para, vai ter rede de jovens hoje, vamos. Ela falou, não, hoje eu não vou. Eu falei, você não vai, eu vou, então fica aí que eu vou. Vim para cá descabriado, sentei naquele fundinho ali sozinho, triste, que dói. E naquele dia, quem estava pregando aqui, gente, a palavra? Dona Juline, ela que trouxe a palavra naquela noite. Eu lembro quando ela começou a falar, ela estava ministrando e eu estava bem triste, e eu tive meio que uma visão, e eu vi como uma mão bem grande assim vindo na minha direção com a foto, e ela de noiva nos meus braços. E eu falei, sai capeta em nome de Jesus, porque eu sou fiel, eu tenho namorada, né? Não posso desejar a filha do pastor, gente, misericórdia, né? E eu repreendi, porque eu estava namorando, eu sabia que eu tinha que ser fiel, né, gente? Porque eu era a princesa da palavra, não tinha terminado o relacionamento. E aquilo ficou marcado no meu coração, e depois, em dezembro, nós terminamos de fato o relacionamento, e passou-se o tempo então, e a gente depois começou a ser amigo. E para encerrar minha parte aqui, quando eu finalizei esse relacionamento, meu pastor falou para mim assim, Mauro, é o seguinte, então você finalizou, eu sei que esse é um processo, e eu quero te dar uma palavra.
Isso foi 2003. No ano de 2004, que era dezembro isso, 2004 eu quero dar uma palavra: você não vai se envolver com nenhuma garota na igreja, você não vai abrir seu coração, você agora vai crescer em Deus, você vai agora ser, eles usam as palavras, desintoxicado nessa área. E aquilo foi pesado para mim. Falei, nossa, mas 2004 inteiro, Senhor, um ano. E na hora eu achei ruim, assim, sabe, achei meio ruim. Mas eu decidi obedecer e sair de lá, decidi o que eu queria. Realmente, aquela palavra foi um peso para a minha vida e foi um diferencial para a minha história, tá? Depois eu vou finalizar aqui e deixar a Juju falar um pouquinho. Não, eu marquei, deu 11, tá? Eu marquei, estou marcando. Tá desligando sozinho. Som. Foi? Não faz isso. Bom. Ela falou que deu branco, gente. Eu não gosto de falar, mas você vai lembrar agora, faz a sua versão. Para entrar na parte dela, eu fiquei um ano, né, sem nessa palavra, mas eu lembro que nós, aqui em 2004, a gente fez 2 viagens com a juventude, 2 ônibus. A gente foi para Brasília, num congresso RLR, e em setembro a gente, não, é para Sumaré, não, Brasília primeiro, e depois Sumaré em setembro. E nessa viagem, obrigado, mano. Nessa viagem que nós fizemos em abril, ela estava no ônibus que eu estava. E eu me lembrei, falei, cara, essa menina está aqui, é a menina da visão lá da noiva, né? E aquilo ficou no meu coração, porque eu falei, mas só que eu entendi na época, eu falei assim, Deus me deu essa visão, porque o que me pegava no meu relacionamento com a moça, é que eu queria muito crescer em Deus, eu estava em tudo, tudo que tinha com a igreja, com as coisas de Deus, eu queria participar. E muitas vezes ela não me acompanhava, e aquilo me entristecia, porque eu vi que eu estava, né, crescendo em Deus, e ela estava ficando um pouco para trás, nesse sentido, não era o que eu queria. E então, o que eu percebi? Deus me mostrou ela, porque ela estava pregando aqui, né, gente, na juventude, estava a menina está pregando a palavra. Eu sabia que ela era líder de célula e ainda era filha do pastor. Eu falei, cara, Deus está mostrando essa menina para eu comparar que tipo de moça eu gostaria de me relacionar. E aquilo ficou no meu coração nesse sentido, é verdade, né? E aquilo ficou no meu coração nesse sentido. Então eu usei o que Deus mostrou nessa visão. No meu entendimento era para que eu pudesse o quê? Comparar e falar, cara, a mulher que eu tenho para você é como a Juline, mulher de Deus, mulher que prega, mulher que é fiel, que lidera, que, né, que está envolvida com as coisas de Deus. Amém. Ju, antes eu queria fazer uma pergunta. Você acha que é importante, ouvindo a história de vocês, né, a pessoa ela desenvolver um relacionamento de amizade antes dela começar o relacionamento emocional? Porque a gente vê muitos jovens, às vezes olha para o rapaz, olha para a garota e fala, gostei, eu acho que eu quero entrar no processo. E você acha que é importante passar por isso antes? Com certeza, é muito importante fazer amizade primeiro, porque você vai conhecer a pessoa, você vai desenvolver ali. Amizade não é de uma semana não, viu, gente? Tem gente querendo fazer amizade, não, uma semana de amizade, querendo, né? Não, vai com calma. Amém. Irmão, eu vi que você desligou o ventilador de cá, desliga o de cá também, que eu tô com frio, por favor. Mas, pessoal, o Senhor Jesus, Ele foi conduzindo a nossa vida. E eu falei, Deus, eu quero a sua vontade. E eu estava decepcionada, porque eu tinha tido uma frustração, né, de um rapaz que eu gostava, e eu achei que ele ia nessa viagem, e ele não foi. Glória a Deus, Jesus. Foi o moreno alto. E aí, de repente, eu estou lá, Deus, eu e o Senhor e tal. E aí, quem que começa a mexer comigo, a vir, pegar, né, no meu pé? Nada. Mexia no meu cabelo, bagunçava tudo, passava e conversava. Eu, gente, que menino chato, né? Larga do meu pé. Gente, era só amizade, velho. Mas ali a gente começou realmente uma amizade mais próxima, porque a gente só se conhecia de vista.
Então isso é muito importante, a amizade saudável. E qual que era o nosso papo? Gente, só sobre Deus, só sobre o Espírito Santo, experiências com Jesus. É realmente papo profundo, né? Trocávamos versículos e a gente se tornou muito amigo mesmo. E Deus, ele foi fazendo, foi algo natural. E eu falei, Deus, se não é da tua vontade, então tira o Mauro Júnior do meu caminho. Mas aí Deus foi fazendo, eu ia num lugar, ele estava lá, né? Não era algo forçado. Deus, eu não estava procurando não, gente. Fazendo acontecer. Então, é assim, é algo muito natural. Setembro? Setembro? Nossa viagem, aí eu vi a loirona lá na frente, lá no banco, lá, né, gente? Aí, na volta, ela fala que eu fiquei pegando o cabelo dela. Não lembro disso, gente. Eu ia ficar pegando. Meu Deus do céu. A vida do pastor é misericórdia, né? Pegar no cabelo da menina vai me matar. Tinha medo, eu não? Peguei, não, mano. Ela fala que eu peguei, mas tudo bem. Mas eu lembro que na volta, eu ficava na turma do fundão, do pagode, né, gente? Lógico. Aí, quando eu dou uma olhada pra frente assim, eu vejo que o banco, a pessoa que estava sentada do lado dela, não estava mais, estava lá no fundão, no pagodão. Falei, cara, eu vou conversar com essa menina, velho. Sim, de boa, na moral, de boa, assim. Cara, vai com aquela visão, tem alguma coisa a ver. Aí eu peguei e sentei lá do nada. Falei, e aí, Julinho, tudo bem? Eu, super tímido, né? Super tímido. Cheguei e falei, e aí, Julinho, tal. Aí eu não lembro os detalhes que ela falando, mas ela fala que eu cheguei, né? E comecei a contar, ela falou assim, isso não vai parar de falar não, eu estou contando a história da vida dele inteira, né? E eu comecei a falar para tentar quebrar o gelo, porque eu não sabia qual seria a reação dela, se ela ia me dar moral ou não. Aí ela conta, né, que fala, quando ela me viu, ela olhou assim, o que esse menino está fazendo aqui, gente, conversando comigo, né? Aí depois de uns 20 minutos ela conversando e falando, ela fala, meia hora depois, ela fala, esse menino é interessante, né? Ela mudou em meia hora ela já mudou de percepção depois de meia hora, viu, Guigo? E acho que aí foi onde começou, então, assim, que ela realmente, a gente teve esse primeiro contato. Aí eu gosto de contar que a viagem de Brasília dura umas 5 horas, né, de ônibus, mais ou menos. Aí cheguei em Araguari, a ponte quebrou, gente. Né, ficou conversando acho que foi umas 2 horas para liberar lá onde o que tinha que fazer, umas 2 horas a mais. Nós ficamos conversando lá bastante. E foi o começo onde a gente conversou bastante, começou a amizade ali. Né? Massa demais. Massa demais. É muito massa isso. Entendi. Mas massa. Eu acompanhei, gente. Eu estava nessas viagens. Depois teve um churrasco na casa do Mauro. E eu cheguei nesse churrasco e falei, uai, o Julinho tá aqui e tal. Vocês só observar essas coisas acontecendo, eu sou testemunha disso. Mas é interessante porque o cara, quando vem do mundo, né, o Mauro, que no mundo, não se gabando, ele comentou, era pegador e tal, tudo. Ele chega na igreja, o cara não sabe cantar as irmãs, vai bagunçar o cabelo dela, né? O cara não sabe mais fazer isso, né? Fala, cara, como que o crente faz isso, né? Ele foi bagunçar. Do que vai dar de irmão bagunçando o cabelo da irmã e agora... Irmã, se bagunçar seu cabelo, você já fica ligado. Chuta que é laço, viu? Deixa não. Fica ligado, porque você já deu o casamento. Mas eu queria só citar algo importante aqui também, porque um dos grandes desafios, né? Talvez um dos maiores desafios meu foi esperar em Deus, foi esperar esse tempo acontecer, né? Eu sempre quis me relacionar, sempre quis ter uma namorada, né? Quem conhece minha história sabe que eu cheguei na igreja namorando. E eu já namorava 2 anos com uma garota, cheguei na igreja e tentei trazer ela veio algumas vezes, mas ela não quis Jesus, e eu vou resumir isso, mas eu me lembro que Deus também falou para mim, falou, meu líder era muito radical, é o Volney, que está hoje no sertão, e com ele não tinha muita conversa. Eu lembro que ele sentava comigo para conversar e eu falava para ele, cara, ela não quer vir para a igreja, ela não quer isso aqui. E ele falou assim, mano, então tá fácil de resolver, termina, sai fora, pronto. E aí eu falava, mano, o cara é louco, o cara é doido, pirou, namoro 2 anos, eu amo ela. E aí, tal. Aí resumindo, eu orei, comecei a buscar, ouvindo a orientação dele, Deus falou comigo, e eu terminei esse relacionamento. Quando eu terminei, comecei a caminhar, comecei a me aprofundar em Jesus, o cara que me trouxe para a igreja, saiu da igreja, eu fiquei meio que sozinho, comecei a caminhar, mas em todo o processo, em todo esse tempo, eu falava, cara, eu quero arrumar uma namorada. Então pelo menos uma vez no mês eu chegava nele e falava, mano, fulana, tô gostando dela,
Ela falou oi pra mim. E ele, não, calma, mano, calma, não é assim, calma. E aí eu passava um mês, mano, a ciclana e tal. Ele falou, mas não é a irmã da fulana do mês passado? Eu falei, mas agora é ela. Ele, não, calma, mano, não é assim. Eu interessei por umas 300 meninas da rede, gente. Interesse é diferente de sentimento. Então, eu era muito afoito com isso. E aí, por que eu estou falando isso? Porque talvez você esteja esperando e talvez um pouco ansioso com isso acontecer. E Deus vai te ajudar nesse processo, seus líderes vai te ajudar nesse processo, nessa espera, né? Confiando, obedecendo. Obediência é uma chave. Muitas vezes eu não gostaria de esperar, mas eu sempre ouvi o meu líder, os meus pastores falando, calma, espera. E aí por mais que eu gostaria, que eu queria, ia para a escola e via um garoto beijando uma garota, eu ficava louco, falava, mano do céu. E tinha vezes que eu estava tranquilo, tinha vezes que eu estava doido. Isso não era do céu, não era? Hã? Isso não era do céu, não, né? Hã? Não, esquece. Não entendi. Isso não era eu? Mano do céu, entendi. Então, talvez... Vocês entenderam ou não, gente? Não, ninguém entendeu, só eu. Talvez para você, talvez esteja sendo difícil, né? Essa espera, mas a obediência é uma chave. É algo que vai te ajudar nesse caminho. E às vezes você vai falar, não concordo, como assim? Mas e tudo isso vai ser um caminho de plantio, de semeadura, que vai valer muito a pena, você vai colher bons frutos. Daí... Só complementando. Sim, sim. Tudo que vem rápido e fácil também vai. Exato. E aí esse caminho foi muito importante para mim. Porque eu me lembro que eu fico brincando, dando uma exagerada, mas realmente eu me interessei e eu aprendi isso rápido. Interesse é diferente de sentimento. Eu estou interessado, por quê? Porque eu vi uma garota ajoelhada, chorando, derramando lágrimas pelo Senhor. Eu falava, cara, eu quero casar com uma garota assim. Isso chamava muito minha atenção. Os olhos lacrimejando de uma garota, eu falava, mano, é de Deus. Para mim era um sinal que essa menina é de Deus. Ela está chorando por causa de Jesus aqui. Para mim era isso. Então eu me interessava muito fácil. E de todas as garotas que eu me interessei, eu externei, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Eu falei para uma, e nem foi para ela, uma garota nessa igreja que eu estava orando por ela e que eu gostaria de casar com ela. Uma pessoa. Eu cheguei no meu líder, falei para ele falou, não, vamos orar um tempo. Nós ficamos mais ou menos 6 meses orando, e eu sendo amigo dela, eu e ela, a gente sempre foi muito amigo. Depois desses 6 meses eu tirei um tempo de jejum. Durante esse tempo eu tirei um tempo de jejum, até que teve um dia que eu estava 24 horas sem comer nada, só tomando água, jejuando para que Deus me respondesse algo. Ela me ligou no meio do jejum e falou assim, oi Guigo, tá joia? Eu falei, joia? Já falei, meu Deus, no meio do jejum? Essa é a resposta. E aí ela falou assim, eu ganhei um par de ingressos do cinema, queria te chamar para a gente ir no cinema. Eu quase caí para trás, né? Falei, não, pronto, estou no meio de jejum, comendo nada, pagando um preço, e a menina me chama para ir no cinema. O que eu respondi para ela, gente? Falei, claro que vou. Só vamos. Só que eu estou viajando, eu não estou na cidade, então não vai dar. Falou, então beleza. Mas resumindo, eu cheguei no meu líder, falei para ele, depois de 6 meses orando, ele me autorizou, falou assim, mano, chega na pastora dela, na líder dela, comenta, fala com ela sobre isso e tudo e tal. E aí ela foi, falou e perguntou para ela, falou assim, olha, deixa eu te falar, o Guigo está orando por você e ele quer orar a respeito disso, ele já tem orado há 6 meses por esse sentimento, que ele tem tido aí, de fato era um sentimento. E aí ela falou assim, eu amo muito o Guigo, mas meu amigo, nada mais que isso. Foi a única garota que eu cheguei e eu falei que soube nessa igreja que eu estava com sentimento por ela. E aí ela falou e eu recebi essa informação, que ela não estava, e no dia que a pastora dela me falou, eu estava indo dar uma palavra do pós-encontro, e ali eu dei uma palavra e falava um pouco sobre isso, né? E para fechar, por que eu estou contando isso? Porque isso me deixou claro para mim que Deus, Ele governa todas as coisas, que ela tinha a escolha dela, o direito dela de escolher, tanto é que isso nunca não mudou o que nós sentíamos um pelo outro, tanto é que eu procurei ela, falei, eu recebi resposta do que você falou,
nós somos amigos, sempre fomos, e está tudo certo, está tudo bem. E eu não insisti em nada com ela, estava tudo certo. Mas uma coisa eu não abri mão. Eu falei, eu amo Cristo, e eu recebi uma palavra dele um dia, que ele tinha alguém para mim, e eu citei para Deus as características de alguém que eu tinha. Eu vou continuar esperando no Senhor, porque ele tem alguém para mim, mesmo sofrendo, aquela hora doeu. Eu senti muito aquilo, né? E aí eu continuei esperando o Senhor, mas naquele dia eu falei, Deus, isso era 2005. Eu falei, Deus, esse ano, falei para Deus e para o meu discipulador, para o meu líder. Falei, cara, esse ano de 2005, se qualquer garota procurar, querendo relacionar comigo, eu não quero, mano. Foi quando eu fiz a oração, eu não vou achar, eu vou ser achado, porque se eu procurar eu vou errar, eu não quero passar por isso mais. Então eu não vou procurar, se eu ficar solteiro o resto da minha vida, tá tudo certo. E 2005 foi o ano que muitas garotas procuraram ele, isso ele me falou. Só que a resposta dele falou assim, olha, ele não quer saber sobre relacionamento. Se você realmente quer relacionar com ele, espera 2006, você me procura. E aí nenhuma procurou em 2006, 2007, foi passando, aí até acabou, que né? Aconteceu da Patrícia. E só mais um detalhe que eu gostaria de falar, para você que talvez você possa sentir isso, porque foi um sentimento meu. Quando eu comecei a gostar da Patrícia, a Patrícia sempre foi uma pessoa muito, muito reservada e muito séria. E eu sempre fui também muito sério, né? Na verdade, eu não tenho nada de sério, molecão, meninão de tudo. E eu me lembro que eu às vezes ia brincar alguma coisa com ela. Certo, ok. Eu ficava assim, quando eu comecei a gostar dela, o sentimento do meu coração, eu falava, mano, nunca que ela vai gostar de mim, nunca que ela vai querer alguma coisa comigo. O meu sentimento era esse, quando eu olhava para ela, toda séria, pessoa mais séria, uma pessoa mais, não dava nem um beijinho no rosto, assim, ó, nada, era paz, tudo bem? E era assim, e eu tinha esse sentimento, né? Mas aí para onde eu fui? Eu fui orar, eu fui ouvir o Senhor, e eu não fazia ideia de que ela estava orando por mim. O dia que o meu discipulador chegou em mim e falou assim, lembra da garota que eu falei que estava orando por você, mas ela não gostaria que você soubesse? Eu falei, eu lembro, relaxa, né? Ela fala que está orando por mim, quer que eu saiba que tem alguém orando, mas não quer falar quem é ela. Chegou, ela fez isso, gente. Ela falou assim, ó, fala para ele que tem alguém orando, mas não fala que sou eu não. Ele chegou e falou, tem alguém orando por você. Eu falei, beleza, quem quer? Fiquei empolgadinho, né? Ela falou assim, não, mas ela não quer que você saiba. Eu falei, beleza, então. Passou um tempo, ela falou, estava na festa das nações, e eu tinha acabado, parece coisa de filme, né? Eu tinha acabado, tinha o Rafael Batista tinha feito uma maquete com o Muro das Lamentações para escrever uns bilhetinhos e colocar lá. Eu não ia escrever outra coisa, né, gente? O que eu mais queria na vida era namorar, casar. Eu escrevi, eu quero casar com a mulher certa no tempo certo. E espetei dentro do Muro das Lamentações lá de isopor. Meia hora depois o Volney me liga, mano, vem aqui na lanchonete. Falei, tô indo. Cheguei lá e falou, lembra daquela garota que não queria que você soubesse? Falei, lembro. Agora ela quer que você saiba. Eu falei, tá bom então, quem que é? Ele falou assim, a Patrícia. Aí eu dei uma travada. Falei, qual Patrícia? Eu imaginei todas, menos ela. Falei, mano, ela não vai dar moral pra mim, nunca. Como? Que jeito? E ele falou assim, mano, a Patrícia. Eu falei, mano, qual Patrícia? A Patrícia, mano, da diaconia, da recepção lá. Aí eu quase desmaiei na hora, voltei. E ele falou assim, exatamente, aquela que nós estamos orando junto por ela. Ela está orando por você já há 8 meses. E aí nós começamos esse processo, começamos a nos conhecer mais, passamos pelo tempo de oração, foi muito especial, muito importante. E glória a Deus, estamos aí, né? Amém. Amém. Outra maquete. Ô, cadê a Pessoal, galera que tá esperando os mais velhinhos aí que tá querendo casar, gente? Vamos fazer uma maquete, tipo, muitas lamentações, né? O Aguinaldo tá precisando, ele tá falando ali. Aguinaldo, o Aguinaldo tá pedindo a maquete aqui, vamos arrumar uma pra ele. Vamos fazer. pessoal, algo que... Você também, Matheus, acha que eu tô te vendo, não, irmão? Rapidinho, pessoal, uma coisa que nós queremos aconselhar vocês. Se você tem interesse em alguém, um sentimento, não chegue nessa pessoa e fale, estou gostando de você. Não faça isso. Guarde o seu coração. Provérbios 4:23. Espera no Senhor, vai falar com o seu líder, com o seu pastor, vai buscar uma orientação, porque você pode se queimar, você pode se machucar, né? E assim você se guarda e guarda também essa pessoa, guarda a amizade que você está tendo com aquela pessoa, até que seja um momento adequado, se for da vontade de Deus, né? Então isso é muito importante.
Seja sábio, né? Nós estamos aqui contando a nossa história. O Rodrigo fez isso, ele foi no pastor dele, no discipulador. Mauro fez a mesma coisa, eu, Patrícia, também. Então ouça os conselhos para você ser bem-sucedido. Amém? Isso que a Ju falou é muito importante, né? Você buscar o conselho da sua autoridade, dos seus pais também, a aprovação dos pais, né? Tem uma história também muito engraçada nisso que o Rodrigo está falando, porque pelo que ele compartilhou, que deu para perceber o quanto ele era ansioso, né? E nós havíamos sido convidados quando nós éramos diáconos, eu não me lembro se muito tempo antes, eu não me lembro, não me recordo da data, nós fomos convidados... Você vai me expor do testemunho? Nós fomos convidados para ir com a pastora Alessandra e a pastora Lohane para Uberaba. Eles iam ministrar, olha que interessante, eles iam ministrar numa reunião de Dia dos Namorados. E convidou eu e o Rodrigo para ir junto com eles. Nós não éramos namorados, nessa época nem orava por ele, né? Eu observava, mas ainda não tinha despertado o interesse. E o Rodrigo gosta de conversar pouco, né? Entramos no carro, quando foi saindo da cidade, ele quis contar o testemunho dele, de conversão, né? Como foi a mudança, a transformação na vida dele. Eu acho que nos primeiros 15 minutos eu dormi. Mano, tava contando meu testemunho, velho. Tá vendo que crente não sabe? Aí eu falei, mano, vou dar meu testemunho, vai que, né? E ela dormiu, dormi durante véio. o testemunho, né? Eu acordei já no final, chegando na cidade. E aí depois acho que ele ficou desanimado, porque ele pensou assim, nossa, a oportunidade que eu tinha, né, de mostrar para ela quem eu sou, né, o que eu tenho buscado, ela perdeu a oportunidade, né, porque ela dormiu. E aí foi passando o tempo, a gente se conhecendo, né, nós entramos no processo de relacionamento, recebemos as orientações e decidimos desde o início sermos obedientes. E o Rodrigo ainda, Deus trabalhando a ansiedade no coração dele, né? Faltava mais ou menos uma semana, uns dias para nós apresentarmos, né, já na segunda fase. Ele falou, eu quero te levar num lugar para jantar, né, fazer um momento especial. Eu falei, que legal, vamos então. E a gente foi, jantamos juntos, depois ele comprou um presente, né? Escreveu uma cartinha. E aí eu acho que nos planos dele, não sei bem direito a história, ele vai poder confirmar aqui, ele tinha o intuito de me dar um beijo, e esse beijo ia ser lá o início do relacionamento, né, para que a gente começasse. E Deus já tinha colocado no meu coração, né, porque eu já estava orando há muito tempo, né, buscando em Deus, e Deus colocou no meu coração de falar com Ele para nós guardarmos, né, até o nosso casamento. Nós não iríamos nos beijar. E aí, na hora, né, eu não me lembro se eu tinha compartilhado com a minha líder, não me lembro com quem que eu compartilhei. E essa pessoa falou assim, mas se ele desistir? Eu falei, se ele desistir, ele não é a pessoa certa para mim. Né? Porque se ele não puder esperar esse tempo para nós entrarmos juntos nesse relacionamento, nesse propósito, né? Eu tinha essa convicção no meu coração. E eu entendi que era algo, né, não que seja errado, né? Não que se você fizer diferente seja errado, mas é algo pessoal, né, que o Senhor falou comigo. E aí eu falei para ele nesse momento, falei, olha, Deus falou comigo isso, né, você topa? Ele, eu topo, né. Pensa, gente, era uma escada, eu coloquei pétalas de rosa na escada todinha assim, um sonzinho com a música, era Jeremy Camp, eu não vou cantar que é a música não. Super romântico. E aí, a musiquinha, uma mesa lá, com luz de vela, luz de vela, com presente lá. Era na casa que o Ari morava, a gente foi lá em cima, lá, assim, eu coloquei. Aí eu tive um amigo, né, que ajudou, montou tudo. Então eu entrei assim, a gente foi lá pro lugar aberto, assim, para poder ter esse tempo e tudo. E aí faz tudo isso e ela fala assim, pô, só espera até a gente casar. A gente tava nem namorando. Só espera para eu te beijar na hora de a gente casar. Eu falei, beleza, né? Tá bom, ok. Mas eu tinha isso no meu coração também, sabia que isso ia me proteger. Mas eu não esperava aquele dia. Aquele dia eu queria dar um beijo nela. Falei, eu vou dar um beijão nela e... Não é beijo, é beiçada, né? É porque esses dias falaram pra mim, mano, não fala beiçada, mas não é feio. Eu falei, feio pra caramba. Então beleza, vou falar mais não. Um beijo. Mas foi isso, né? Foi tudo bem. Pra gente encerrar aqui então, porque já tem 1 hora, né, gente? Passa rápido demais. E a gente abrir para algumas perguntas.
Alguém quer perguntar alguma coisa? Fala nisso, gente. Então, tem uma levantada. Cadê? Tem algumas... Nós estávamos já namorando, né? E decidimos também ficar 1 ano. Na primeira semana a gente se beijou e depois a gente decidiu ficar 1 ano sem beijar. Deixa eu contar da beiçada, gente. Peraí. E aí a gente decidiu se guardar para a gente não pecar, porque é muito perigoso. A gente não queria cair, a gente não queria... Nós queríamos nos guardar, não cair no pecado de ter relação sexual antes do casamento, que é fornicação, isso é um pecado. Mesmo que a gente tivesse um compromisso, a gente soubesse que era pessoa de Deus, a gente tinha certeza, a gente se guardou. Então, como? Porque a carne é fraca, nós decidimos ficar 1 ano sem nos beijar nem selinho, porque do selinho vai para o selão, enfim... E aí nós, desde o início, nós vamos ficar sem beijar e nós vamos fazer esse jejum para que Deus possa abrir as portas para a gente se casar mais rápido. Gente, crente não namora muito tempo, crente já começa a namorar já pensando no casamento. Amém, cristão? Cristão, isso mesmo, crente, cristão, pessoas de Deus. Então, nós fizemos isso e nós já estávamos querendo nos casar. Eu fui e falei, pai, nós queremos nos casar nessa data, já tínhamos planejado. E aí, eu fui buscar, né, um ok dele e ele falou não, espera, né, falou não. E eu fiquei chateada, frustrada, mas eu obedeci, eu decidi acatar aquilo que o meu pai, que é uma autoridade na minha vida, né, estava me orientando. E depois nós fomos abençoados duplamente por termos esperado, valeu a pena. Alguém quer perguntar? Pode falar bem alto aí para nós, vamos lá. Boa noite a todos. Depois passa para ir lá para mim, por favor. Pode falar, André. Primeiramente eu queria, agradecer a Deus por esses pastores lindos, que para mim é um espelho, para mim, para minha família, Os pastores da rede, o Walter, a Sandra, vocês são especiais. Eu, minha esposa, espelhamos muito em vocês, viu? O meu irmão aí, o Rodrigo, mais conhecido como Chicão, Eu me espelho muito. E minha pergunta eu quero fazer para você, para o Mauro Júnior. Meu irmão contou, eu já sabia um pouco, para o Mauro Júnior. Maurão, eu não sei você, eu era do mundão, mas eu fui pedir para o meu sogro para me namorar. Fui lá, honrei, pedi, falei para ele, que eu queria namorar. E eu queria saber se você sentou, você e Humberto, e você teve essa conversa de cara a cara com ele. Gente, eu fico pensando, viu, que eu tenho uma menina de 11 anos, cara, eu já estou pensando nisso aí. A pergunta é pela preocupação que ele está tendo. Eu quero que... Fala para mim, fala para mim que eu estou preocupado. Fazer. É isso aí, gente. Bom, é interessante porque depois que eu expliquei a palavra de 1 ano para esperar, aí deu 1 ano, eu estava amigo dela, deu 1 ano, em dezembro eu fui ter um discipulado com o meu pastor, e eu comecei a falar da minha vida e tudo, aí ele ficou muito perguntando, e sua vida sentimental, como é que tá? Eu morrendo de medo, falei, gente, não acabou o ano ainda, Será que ele descobriu alguma coisa que eu estou gostando da Juline? Eu não queria falar nada, eu queria ser fiel, eu já estava gostando dela desde aquela viagem lá de Brasília em abril, despertou alguma coisa em mim, eu já estava colocando diante de Deus aquele tempo lá, 8 meses orando. E aí ele pegou, eu peguei e falei, aí ele perguntou a vida sentimental, aí ele ficou insistindo, eu falei, não, então, eu estou orando e estou gostando da Juline, a filha do Humberto. Ele, que legal, e tal, Não, fiquei feliz demais, porque você já não liga, vamos ligar para ele então, marcar e tal. Eu falei, quê? Você ficou maluco, mano? Vou ligar pro pai dela, queria que eu já ligasse assim, mas por que eu fui entender isso depois? Aí ele falou assim, olha, você está liberado, virando o ano, se você quiser estar orando esse tempo com ela, virando o ano você pode procurar a Juline para saber o que ela acha, se ela está, Então teve um casamento dia 7 de janeiro, e nós fomos lá no Pop Lanche, gente, não teve festa nesse casamento, foi bem simples. Quem lembra do Pop Lanche, a secretária, gente? Não tem ninguém, só os mais velhos aqui.
Comi demais lá, era R$2,50. Lembra, Clerção? O pop, dois reais? Era R$2 lá, gente, o sanduíche. E eu cheguei lá e falei pra ela, a gente sentou próximo, falei assim, ó, eu tenho uma coisa pra te falar. Já estava liberado do meu pastor de falar, né? Falei, então, eu tenho tido um sentimento por você e tem 8 meses que eu oro por você. Eu queria saber o que você acha sobre isso, tremendo as bases. Ela virou aquele olhinho verdinho pra mim, né? E falou, tem 8 meses que eu oro por você também. Eu falei, meu Deus, eu fiquei louco lá. Nossa, porque eu não sabia, nunca tinha conversado com ela. Mas descobri que desde aquela viagem, que ela me achou chato, ela já conversou com os pais e isso gerou uma coisa no coração dela. E ela estava orando já junto com o pai e a mãe. Aí eu vou te responder, porque aí o Ferreira já sabia, por isso que ele ficou na torcida. Ele estava orando, já tinha 8 meses, por isso, né? E aí, depois que ela deu sim, ok para mim, agora eu tinha que enfrentar o senhor Humberto, né? Aí eu criei coragem, peguei o telefone, porque eu já tinha uma intimidade com ele, porque eu fiz escola de vencedores 6 meses na casa dele. Porque depois eu conto, vai dar tempo aqui. Resumindo, eu liguei para ele, falei, Humberto, tudo bem ou mal, tal, eu queria marcar de trocar uma ideia com o senhor, tal, pode ser? Ele, não, vem cá sábado 2 horas, pode ser? Beleza, cheguei lá, toquei o interfone, cheguei com a minha motinha lá, toquei o interfone, quem atende? A Robin, a mãe dela. Aí, pelo interfone, eu falei, oi, tudo bem? Ela falou, quem? Eu falei, o Mauro. Oi, Mauro Júnior, você veio conversar com o Humberto sobre a Juline, né? Aí no interfone eu falei, né? Vim. Ela estava mais empolgada que eu acho. Eu estava treinando as bases, então, André, tive que encarar, não só o Humberto, mas depois tinha 3 irmãos, né, gente? Ela é a única mulher, mais 3 irmãos. Mas esse dia, nessa tarde, tive um tempo com ele lá. Ele só sentei com ele e falou assim, o que você quer conversar comigo? Estou aqui, sou todos os ouvidos. Não, tá, sobre a Juline. Mas antes da Juline, ele falou assim, me fala da sua história. Eu tive que contar tudo para ele ali e tal, a gente conversou. Mas eu conversei com ele, contei minha história, ele entendeu. Depois, então, nós entramos no processo, ele nos orientou, entrou nesse processo de oração com a gente. Nós decidimos, então, mesmo durante todo esse tempo de cobertura de oração, os pais já estavam orando, eu não sabia, mas eu já estava orando por ela. Nós oramos um tempo separado, depois a gente orou um tempo juntos. Depois de um processo de uns 3, 4 meses, a gente então nós anunciamos nosso relacionamento, tá? Beleza? Aqui, nosso irmão ali. Cadê? Passa o microfone aqui, ó. Levanta a mão para ele te enxergar aí. A pergunta que eu ia fazer, ele fez, né? Então, pastor Rodrigo, se o senhor puder falar como foi a experiência do senhor, reação do sogro do senhor quando o senhor falou que estava interessado, o que ele falou? Beleza. Bom, é a mesma pergunta agora, porque ele ia perguntar para você, mas aí você já respondeu, perguntando André. Ele te perguntando qual foi a minha reação, né? Tá. O Jarbas, quem conhece meu sogro, né? Um dos pastores aqui da igreja também. Ele é muito serão, né? Ele é sério, direto. E eu não me lembro muito quando eu pedi para ele para namorar. Eu não me recordo, eu pedi, fui, conversei e pedi. Mas eu me lembro muito bem quando eu pedi ela em casamento, quando eu fui pedir ela em casamento. Então, do namoro eu não me lembro para te responder ao certo. Mas quando eu fui, eu pedi, tá? Eu pedi, falei, tudo. Mas quando eu fui pedir ela em casamento, eu comprei as alianças. E aí eu fui, foi o namoro. Eu fui pedir, eu comprei as alianças pra gente. Só que eu falei, eu preciso honrar os pais. É justo que eu vá lá, né, e assuma uma postura de homem. Aí eu tô falando como pai de uma filha também, né? Eu quero que o homem venha e fale pra mim, peça pra namorar com ela. Eu fui e falei assim, falei com a Ivone, primeiro tinha encontrado com ela. Falei, Ivone, isso aqui, eu queria pedir ela queria namorar com ela e tudo, isso aqui. E ela muito apaixonada em mim, sempre gostou muito de mim. Claro e tal, isso aqui, lindo demais. E aí eu fui pedir pro pai, eu fui lá na empresa do meu sogro. Cheguei e falei, ô Jarbas, tudo bom? Ele, bom. Beleza, desse jeito. Falei, então, eu tava meio ansioso, né? Eu falei assim, eu vim falar com o senhor e tudo, acho que é importante dar essa honra. E eu gostaria de namorar com sua filha e tudo. Mas antes eu gostaria de te pedir, estou aqui com a aliança. Se o senhor falar que não, é não. Eu guardo. É para o tempo que você falar, né?
mas eu quero te honrar. Falou isso não, velho, não é possível. Falei. Não, mano. Eu tava tremendo, cara. Nessa hora você não sabe o que você fala. Isso é o que sair. E aí ele foi e virou pra mim e falou assim... Serão, a resposta dele foi... Por mim, se ela estiver feliz, então tudo certo. E aí a Ivone já fez assim, né? Aí eu falei, não, então tá tudo certo. Se ela quer isso, então tá tudo certo. Então assim, eu pedi, a reação dele foi bem assim, né, amor? Aí deu tudo certo. Pra mim ele liberou, falou se ela quisesse. Eu sabia que ela estava loucamente apaixonada por mim, que ela iria querer, né? E deu tudo certo, mano. Vamos para mais. Tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa? Aqui, ó. Mais ali. Vamos lá. Boa noite. Gente, olha só um minuto pra você perguntar. Então, passa um pouquinho do tempo. Vocês querem continuar mais um pouquinho, perguntar? Porque a gente ainda quer orar com vocês. Especialmente os solteiros aqui, encerrar, orando e abençoando, porque queremos que Deus derrame algo sobre nós. Nós queremos repartir isso com vocês, em nome de Jesus, tá bom? Pode ser mais 10 minutos? Sim ou não? Então tá, vamos ouvir aqui mais umas 2, 3 perguntas, a gente vai encerrar então. Boa noite, eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre a questão do Quem casamento. tá falando, gente? Ah, Boa noite, tudo bem? Fique em pé, irmã, você é solteira. Em pé. Ô, Glória. Você tá em pé? Tô brincando. Eu queria perguntar relacionado ao casamento de vocês. Quando vocês começaram a namorar, mais ou menos quanto que durou para vocês casarem? Para ajudar a minha amiga Miriam, né? Porque já tem 3 anos que ela tá namorando. E o Arthur não tomou atitude. Entendi. Cadê? Levanta a mão, Miriam. Cadê a Miriam? Quem que é sua Miriam, ó. amiga? Olha lá, ó. A Miriam ali, ó. O Arthur, ô Mauro. Mauro, Tudo bem. puxa a orelha dele, fala, olha, vamos casar. Ô Arthurzinho, vamos meu filhote. Reage, nego. 3 anos. Como a Juline falou, Tá. crente não namora há muito tempo, tem que ser. Claro que a bom. gente não, também a gente falou sobre que ela falou que a gente namora e casa, mas no sentido não é uma coisa de qualquer jeito, né, gente? Tô comecei a namorar e vou casar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas resumindo, nós namoramos 1 ano e 8 meses. Nós queríamos casar em 1 ano e 2, mas esperamos mais um semestre da faculdade. Ela fazia faculdade, eu fazia. Então, o pai dela pediu para a gente esperar mais um semestre. Nós casamos com 1 ano e 8 meses. Vocês casaram? Nós foram 6 meses de namoro, aí nós ficamos noivo e casamos depois de 11 meses. Então deu 1 ano e 4 meses. 4 meses. É 1 ano isso? 4, 1 ano e 5 meses mais ou menos. 1 ano e 5 meses nós casamos. Foi esse tempo. Oi? Foi 3 dias antes do nosso casamento, eu encostei a primeira vez meus lábios nos lábios dela. 3 dias. Eu não aguentei, eu não suportei chegar. 3 dias antes falei, eu posso te dar um beijo? Eu acho que ela já não aguentava mais. Falei, pode. Falei, só um então. Dei um beijo, saí correndo, fui pra casa. Falei, agora eu te vejo no casamento lá. Foi assim. Isso mesmo. Mais alguém? Aqui, ó. De que é a primeira aqui, ó. Ela pediu primeiro aqui, essa aqui. Isso, nossa amiga aqui. Antes da pergunta, Mauro, só um detalhe. Rapidinho. Isso que está falando, é muito importante, que a Juline falou muito bem, de namorar com um propósito, né? Até porque o propósito é realmente construir família. Então a dica que eu dou pense bem, ore, busque conselho, busque seu pastor, seu discipulador, porque namorar, o tempo de namoro é um desafio muito grande. E se você é jovem, se você é adolescente, se você está novinho, mano, não entra nessa, não se apresse a entrar nessa. Porque quando você entrar, é importante que você olhe e fale, cara, eu preciso casar o quanto antes, né? Então pense bem, há tanta coisa para você fazer. Pense bem se você vai ter que, se você vai perder uma parte da sua adolescência ou juventude, se preocupando e lutando com isso, tão precoce, tão novo, tá tantas coisas que Deus quer fazer na sua vida, né? Então ore mesmo, antes de você pensar em entrar num relacionamento. Pode ficar de pé para a gente enxergar? Boa noite, pastora Patrícia, era uma pergunta que eu queria fazer para você. Você deu essa escolha de esperar durante a época da faculdade. Chegou a ter momentos que deu aquela leve, acho que a palavra correta seria oscilada. Que você... Balançada. Isso, daquela balançada, assim, como que você lidou com isso, se isso aconteceu, né? Então, eu acho que tudo foi um conjunto. Um pouco pelo meu temperamento, né, por ser uma pessoa mais decidida.
E por ter me resguardado, né? Como eu disse no início, né? Eu não dava as oportunidades. Então, não aconteceu um momento assim... eu me lembro que todas as vezes que eu sentava com a minha discipuladora, ela perguntava, e aí, está tudo bem na área sentimental? Eu falei, tranquilo, está tudo certo. Né? Isso não foi uma dificuldade para mim, porque foi uma decisão tomada. Né? Eu decidi a não me envolver emocionalmente. E tudo que eu percebia, né, aconteceram várias situações na faculdade. Uma vez eu estava estudando com um colega num laboratório, todo mundo saiu do laboratório, ficou só nós dois, eu peguei minhas coisas e saí correndo, né, porque eu percebi que era uma oportunidade, né, então eu ficava muito atento a essas questões. Então, por isso, eu acredito que eu não tive tanta dificuldade, né, porque eu não deixava me envolver com essas situações, eu tinha um propósito, né, e eu fui firme nesse propósito. Então, todas as vezes que eu percebi que pudesse haver alguma situação, eu corria, assim como José, saía correndo. Mais alguém? Fica de pé para nós. Espera aí, tá na sequência lá, Carona? Que tem a sequência, vamos chegar em você, pode ser? E se o sogro, a família não aceitar o relacionamento, o que faz? Primeiro, assim, tem que voltar bem atrás, né? Primeiro, assim, você está buscando a menina onde? É no mundo? É na igreja? Você já orou? Você já tem uma maturidade para entrar no relacionamento? Você já tem... Porque quem quer entrar no relacionamento precisa pelo menos estar pronto para se pensar e preparar para casar, né? Então, tem que estar trabalhando. Então, tem todos os aspectos. Se porventura eu tivesse uma filha, o Kiko tem uma filha, chegasse um cara lá, quero namorar sua filha. Tá, me conta a sua história. Eu estou no primeiro colegial, né? Você trabalha? Não. Você pensa em fazer o quê? Não sei. Né? Então, assim, é bem complicado. Então, acho que vai depender. Eu acho que quando as coisas, você busca isso no Senhor, quando você busca, né, a pessoa em Deus, acho que tudo vai fluindo de maneira natural. Naturalmente, as famílias, elas vão se conectando, e isso vai sendo aprovado de ambos os lados, né? Eu acho importante também, mano, você que perguntou aí, ó. Mano perguntou e está conversando. Quem que perguntou? É o de Chapeuzinho, não é? Olha pra cá, irmão. Quem que é? Você? Fica de pé, deixa eu te ver, irmão. É você, Vi. Então, você que perguntou, eu achei que era... Então, eu acho que... Eu entendo que você como cristão, você é o primeiro a tomar uma atitude como a de um cristão. Se o pai da garota disser, não acho que você deve namorar... Você concordando ou não, eu acho que você deve ser o primeiro a já criar essa base, mostrando que você é um homem de Deus. E você é o primeiro a chegar nela e falar assim, entendendo ou não o motivo do seu pai, ele tem um motivo, ele disse não. Primeiro você buscar entender esse motivo. Mas você falar para ela, falar assim, olha, você hoje precisa honrar seu pai e sua mãe. Continuar orando por você, mas eu não vou namorar com você sem a aprovação do seu pai. Ele é autoridade na sua vida e você precisa deixar ele saber, porque isso vai construir uma confiança entre você e ele também. Porque de repente, entender esse motivo é importante, mas você mostrar quem você é. Eu acho que isso é uma baita de uma oportunidade, caso isso aconteça, de você mostrar quem você é e ensinar ela o princípio de honrar o pai e a mãe. E as coisas podem mudar também ao longo do tempo, né? Sim, exato. Caso seja um não hoje, mas a gente não aconselha. Os pais, para nós, é algo muito importante, né? Estarem aprovando isso, né? Porque eles são os responsáveis pelos filhos, aí a bênção deles é muito importante, tá? Mais alguém? Aqui, ó, na sequência, depois a Carona. Menino do lado, depois a Carona, isso. Fica de pé para nós, bigode. Que bigodão, hein? Isso, irmão. Boa noite. Buenas noches. Vocês contaram a história de vocês sobre o namoro, como iniciou, que vocês não se beijaram durante o namoro. Eu queria saber, assim, a posição de vocês sobre, assim, quanto à doutrina da igreja sobre o beijar no namoro. Você quer falar, Gui? Posso? Cara, o que eu penso? Eu penso que você precisa ser maduro, tanto você quanto a garota, sincero, precisa ser honesto. Precisa haver uma honestidade aí. Por quê? Porque
Você pode beijar? Você tem essa liberdade de beijar durante o seu tempo de namoro aí? Vamos dizer assim, namoro, noivado? Tem. Agora, você precisa ser honesto quanto àquilo que está fazendo bem para você, ou fará bem para você. Você entende que isso é um risco? É o início do ato sexual. Começa por um olhar, um toque, um beijo. Então você precisa ser honesto. Por quê? Isso foi uma escolha nossa, de falar, vamos beijar no casamento. Essa escolha foi nossa, sendo honestos, principalmente eu, porque quando ela falou, pensando sobre aquilo, eu falei, cara, eu tenho quase certeza de que se a gente beijar, eu não vou aguentar. Eu vou acabar fazendo ela pecar. Então, sendo honesto, é melhor que não. Isso foi uma decisão pessoal nossa, e nós seguimos assim. Então, há momentos, eu acho que o Mauro tem até um testemunho que ele já deu, de momento que durante o processo, ele entendeu, falou, mano, nós precisamos parar por um tempo, o negócio é difícil. Então, essa honestidade, essa sinceridade, responsabilidade é importante. Então, o que eu acho? Minha opinião pessoal, cara, você que está relacionando, você pode, mas seja honesto, responsável, principalmente, essa responsabilidade é atribuída principalmente ao homem, assumindo a postura dele, o primeiro a falar, opa, nós estamos passando do ponto. Então, acho que é uma avaliação pessoal que você precisa fazer. Mas não é uma doutrina, no sentido de você não beijar. É uma decisão que nós tomamos e nós aconselhamos. Se o jovem tem essa dificuldade, se você se conhece, né, a gente poder ser algo bem moderado, porque é algo muito complicado. 2 corpinhos apaixonados, cheios de hormônios, meu filhote, é bem complicado. Então, mas não há orientação, você não pode beijar, né? Você pode, mas desde que você seja prudente, né, e saiba os seus limites, né? Mas se quiser não beijar, melhor ainda, porque acho que eu me conhecia, eu vivi muito intensamente no mundo. Então, quando a gente decidiu isso, para mim fez toda a diferença, e tenho certeza que me guardou muito, me evitou muitas coisas que nós poderíamos ter vivido nesse um ano, sem beijar. Pati, eu acho que caiu bem nesse assunto de honra, né? Foi legal ter esperado. Esperar vale a pena, viu, gente? Tá vendo? Até para fazer pergunta, esperar vale a pena. Aleluia. Conta pra gente, né? Eu já sei, mas eu gosto de ouvir. Quando, nessa questão de honra, né? O horário que o Jarbas pedia para vocês chegarem quando vocês saíam, né? Todas as orientações que seu pai dava para vocês ainda, relacionando até perto do casamento. E vocês foram fiéis e honraram o seu pai até o casamento. Conta pra gente um pouquinho. É verdade. Nessa época que nós éramos noivos, né? A Caruna já era minha discípula, né? Desde bem no inicinho do relacionamento. E até aconteceu uma situação, nós estávamos bem próximos do casamento, ela morava pertinho da minha casa, e nós saímos da rede, né? Liguei para o meu pai, perguntei se eu poderia ter um tempo de comunhão ali na casa dela, né? A família ia fazer um macarrão ali, o pessoal da célula, a mãe estava, né, em casa, o irmão, e todo mundo da célula, o Rodrigo iria, né? Nós iríamos juntos. E meu pai liberou, só que lá demorou um pouquinho, né? E aí, quando deu meia-noite, meu pai me ligou e pediu para eu ir embora. Aí eu falei, pai, mas ainda não ficou pronta a comida. E ele falou assim, não, mas eu quero que você já venha embora, porque já está tarde, né? E às vezes ele tinha essas preocupações com o horário, né? Ele sempre dava as instruções, né? E eu sempre fui obediente nisso, né? Nunca tive problema em relação a isso. E eu me lembro que nesse dia, né, eles abriram a panela lá, tirou a comida meio terminando lá, colocaram numa vasilhinha, e eu fui para casa com essa vasilhinha. Cheguei em casa e fui lá para a cozinha comer, né, porque eu ainda não tinha comido. E ele levantou e ele viu, falou, não, realmente ela não tinha comido, né? Que eu não estava na rua à toa. E eu me lembro que assim, isso foi tão forte para mim, essa questão da honra, né, dos princípios. Até quando eu me casei, eu tive muita dificuldade, porque eu olhava no relógio e falava, meia-noite, nós precisamos ir embora. Ele, amor, nós já somos casados, a gente pode chegar a qualquer hora. Aí eu falei, nossa, mas está tarde, vamos embora, né? Vamos embora. Até que eu me adaptei, né, a essa nova realidade. Mas para mim foi muito bom, né, isso, porque o Senhor nos honrou muito, né? Nós temos colhido muito, né, desse plantio, desde o início. E tinha um horário, era 10 horas da noite. Me lembro que várias vezes eu estava na casa da Patrícia, com ela, sentado lá, a gente conversando, e aí o Jarbas chegava e falava assim, está na hora de dormir. E aí eu já entendi, com Deus, tchau, boa noite. Homem brabo, hein? Tinha um horário, era 10 horas, 22 horas,
era o máximo que eu poderia ficar lá conversando com ela. Ele chegava na sala e falava assim, tá na hora de dormir. Eu já entendia, levantava, tchau gente, fica com Deus, tchau Patrícia, e ia embora. Esse horário. Vamos ficar de pé, tem mais alguém querendo perguntar aí? Vamos para a última lá? Ele levantou a mão lá. Pode falar. Para você achar que está acabando, vamos ficar de pé, tá? Quem é? Levanta a mão lá. De boné lá, levantou umas 3 vezes já, ó, lá no fundo. Espera aí, o rapaz está com o microfone, você vai próximo. Isso. Pode falar? Cadê? Ô, Glória. Cadê tu, homem? Aqui, ó. Aí, mano. Oxe, eu queria perguntar... Faz a propaganda, fala seu nome já, fala, oi, tudo bem, gente? Prazer, meu nome é Jorge. Deixa eu falar um trem pra vocês. Qual a visão de vocês sobre eu gostar de alguém e a pessoa não responder, mesmo a gente sendo muito amigos? E a pessoa não corresponder? Eu não entendi, repete. Qual é a visão de vocês sobre eu gostar de alguém? Quando você gosta de alguém... E a pessoa não corresponde, segura mesmo aí. a gente sendo muito amigos. E a pessoa não corresponde? Isso. Ela Jogando- sabe. Jogando as indiretinhas. Ó. Como é que é? Direitinho e tal. Você quer dar um exemplo de indiretinho, irmão? Qual que é o exemplo? Qual é o exemplo que você está fazendo, irmão? Deixa eu ver. Naquelas indiretas, né, safado? Não, gente, calma. Naquelas coisas não, calma. Não, ninguém- Tipo assim, aquele olhar, tipo assim, às vezes você, igual, né, tem aquele fio de cabelo, tem aquele, vamos supor, um carinho, sabe? Ai, Entendi. gente, ajuda. Saquei, eu entendi. Só que não aquela coisa muito, né? Bom, a primeira coisa, eu acho que tem que entender primeiramente se é o tempo. É o tempo, você está pronto para isso, você está bem espiritualmente, é o seu tempo para entrar no relacionamento. Se existe algo que você entende que esse momento, a pessoa, ela, né, deu alguns sinais, não tem nada claro, o conselho que eu te dou, procura liderança, busca ajuda. Olha, está acontecendo assim, o que eu posso fazer? Você pode, talvez, trazer, né, uma direção, pode tentar descobrir como é que pode estar isso no coração da pessoa também, mas coloque-se diante de Deus, procura cobertura e conselho, vai fazer toda a diferença. Para você talvez não precipitar também e acabar, né, atrapalhando algo que poderia dar certo, né? Isso, nós temos o conselho de os rapazes começarem a namorar com propósito para o casamento aos 18 anos e estando trabalhando. E as moças, o mínimo de 16 anos. Esse é o nosso conselho com bênção. Isso. É só um detalhe disso aí que você está perguntando, mano, que é importante você entender o seguinte, porque quando você fala assim, mesmo jogando umas indiretinhas e tudo, eu entendi o intuito, né? De repente você quer expressar, você gosta, que você tem um sentimento, é isso, né? E às vezes você fala algumas coisas, não nada vulgar e tudo, mas às vezes fala alguma coisa para ela, dar ela a entender. Acho que uma coisa importante você entender, todos nós entendermos, é que isso, mano, não deve ser algo que nós fazemos, tá? Não deve ser algo que, porque senão nós vamos lutar com a nossa própria força, com o nosso braço. Fala, deixa eu falar algumas coisas aqui para ela entender. Acho que isso você encontra em Deus, buscando em Deus, porque uma coisa que eu ouvi muito interessante, como pensa numa pirâmide. Pensa numa pirâmide. Numa ponta você está distante, mas numa ponta existe você, na outra ponta essa garota, e aí você vai começar a orar por ela. E aí vocês vão subindo e vocês vão se encontrar em Jesus. E é Ele que vai construir tudo isso, é Ele que vai despertar esse sentimento. Lembra que nós orávamos um pelo outro e Deus começou a despertar. Então não precisou de dar indiretinhas ou falar alguma coisa e tudo. Deixa Deus construir tudo isso, ore, busque Ele, e Deus vai começar a despertar esse propósito no coração dela também. E ela vai corresponder no tempo certo do propósito de Deus. Deus tendo um plano, um propósito aí, Ele vai fazer com que tudo se corresponda, tá? É importante isso, tá bom? A última aqui, ó, vamos lá. É a última mesmo, tá, gente? Quem quer? Pode ser o Ian ali. Patrick, vai. Rapidinho, vamos lá agora, rapidinho, hein? Objetividade, vai. Então é o seguinte, às vezes o jovem, a gente quer se relacionar, né? Mas a gente se preocupa com a parte do sentimento, Pessoal, né? só peço silêncio, por favor, porque a gente vai finalizar já, tá? Você que está conversando aí, por favor, vamos respeitar aqui, ouvir o irmão aqui. A gente preocupa com a parte
do relacionamento de, eu quero ficar com ela, eu quero me relacionar, beleza. Mas como vocês citaram, né, geralmente a questão do processo de entre o namoro e o casamento ali, na média, cai 2 anos para casar. Nesse processo, vamos pensar assim, o jovem, ele não está trabalhando. Então, por exemplo, no caso de vocês dois, em que pé vocês estavam na questão financeira, carreira, para ter segurança que, ao casar, eu vou estar bem, eu vou sustentar a minha casa, e o que vocês podem dar de dica para a gente de em que pé eu devo estar para iniciar um relacionamento visando que eu vou me casar. Então, não é só ficar junto, é manter uma casa, manter um lar. Existe vamos dizer assim, algo que o mundo tenta ditar e que está pegando muita gente em relação aos casamentos, é a questão de estar, para mim casar, para eu ter filhos, entre outros, eu preciso estar, né, formado, ter minha condição financeira plena, estar muito bem estruturado. Acho que cada história é uma história. É claro que a gente não quer que nenhum casal, um relacionamento, a gente de qualquer jeito no casamento para passar dificuldades. Mas a convicção quando vem de Deus, Patrick, né, quando é algo que há uma convicção de Deus, o cara pode ganhar um salário, a moça pode ganhar um salário, mas é o momento, Deus tem convicção, a família tem convicção, tudo está fluindo, eu não estou lutando com o meu próprio esforço, né? Claro que se é possível estar um pouquinho melhor, né, talvez já com o trabalho, pelo menos com a condição mínima para sustentar uma casa, né, os dois já estão trabalhando, há uma condição de entrar no casamento, nós indicamos, nós preferimos que a pessoa, elas possam construir as coisas juntas. Mas acho que cada caso tem que ser avaliado, tem que ser orientado, mas acho que a convicção em Deus, essa paz, né, daquilo que Deus pode fazer, Deus pode surpreender cada um de nós, né, acho que vai fazer toda a diferença. O Mauro Júnior estava já trabalhando como policial militar, né, e eu ainda estava fazendo faculdade integral, então ele já tinha um bom salário para a gente poder se casar. Vale a pena ter um salarinho para sustentar, né? Boa noite, tudo bem? Gostaria de fazer uma pergunta. Como que é visto, por exemplo, você conhecer uma pessoa e trazer ela para dentro da igreja? Por exemplo, começar com uma conversa, porque os exemplos que foram dados... Você está fazendo isso, irmão? Tô brincando. Não, porque, por exemplo, os exemplos que foram dados aqui são de 2 pessoas dentro da igreja. Acho que talvez alguém aqui tenha essa dúvida. Como que é visto, por exemplo, trazer a pessoa para dentro da igreja? Gente, essa pergunta aqui é muito importante, presta atenção, olha só. Para trazer a pessoa dentro da igreja, a base familiar dela ser ser princípios e valores, e esta pessoa está disposta. Como que é visto por vocês 4? Tudo bem. Vou te falar, vou responder, porque eu tentei fazer isso, né? E, ao meu ver, isso não é errado desde que você faça da forma certa. Beleza. Eu entendo que isso não é errado desde que você faça da forma certa. A primeira coisa, você vai precisar de avaliar algumas coisas, o seu líder, procurar o líder, seu pastor vai ser muito importante. Nós não estamos fechados a isso. Mas a primeira coisa que precisa acontecer, você precisa responder para você e para todos nós, é o que eu quero, com quem eu quero casar, com quem eu quero me relacionar. Quero me relacionar com a mulher de Deus e ela não de repente ela não é convertida. Primeira coisa, o meu foco precisa ser, muito antes de qualquer coisa, apresentar Jesus para ela. Então o processo traga ela, apresente o seu Cristo para ela, o seu Jesus para ela, até que ela se apaixone por ele. Então você vai dar um namorado para ela antes de você se namorar com ela. Esse namorado vai ser Jesus. Um dia nós não vamos casar com ele, até lá a gente namora com ele. Então, o processo você trazer essa pessoa, apresentar Jesus e avaliar, observar os frutos que essa pessoa vai dar, de conversão. Isso, seu líder, seu pastor vai te falar sobre o tempo, para que ela realmente se converta, caso você queira casar com uma pessoa convertida, apaixonada por Jesus. Então, construa esse caminho, deixa isso bem muito claro, deixa isso claro quanto à sua intenção de trazê-la, primeiro apresentar Jesus, e aí todo o processo vai acontecer e tudo, e aí lá na frente, você vai se voltar um pouco para aquele sentimento, se ainda existir no seu coração, você vai entrar, participar, todo o processo vai ser ajudado, orientado, para que você futuramente esteja relacionando com essa pessoa. Então, acho que o mais importante Rodrigo, eu posso relacionar com uma pessoa, estou gostando de uma pessoa. Eu gostei muito de 2 pessoas que eram do mundo, nem conheciam Jesus. E a orientação foi essa para mim: traz ela para a igreja.
Eu falei, eu vou trazer então. Eu comecei a evangelizar, a falar do amor de Jesus, a trazer para a igreja. Trouxe essa garota, uma delas, várias vezes na igreja, mas ela não correspondeu. O que eu fiz? Abri mão desse sentimento. Cara, eu não quero uma pessoa que não esteja aqui comigo. E se ela não quer, não tem essa abertura, eu entendi. Para mim isso foi um sinal muito claro, porque eu não abriria mão daquilo que eu tinha. Agora, se ela tivesse vindo, ficado, conhecido Jesus, se apaixonado por Jesus, pode ser que a gente estaria até casado hoje. Entendeu? Então, eu entendo, não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. Eu acho que o importante é olhar para isso e dar orientação com seus pastores e líderes. Beleza, então. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. A gente pode ir, talvez numa próxima. Nós queremos fazer a primeira oração. Eu queria chamar todos os solteiros que viessem aqui na frente. Podemos chamar vocês aqui na frente? Pode sair seu lugar, vem pra cá. Bora, chega aqui na frente, todos os solteiros. Isso, vem pra cá, gente. Vem aqui na frente, todos os solteiros. Independente se você quer casar agora ou não, não é isso. A gente quer só abençoar, orar por você. Nós queremos declarar que o Espírito Santo vai conduzir a sua vida sentimental. Vem, gente, para todo mundo aqui pra frente, vai, todo mundo aqui pra frente. Gente, isso aí que o Mauro tá falando é muito importante, viu? Pessoal, se liga aqui, ó. Isso que o Mauro tá falando é muito importante. Você que é solteiro, solteira, nós não estamos te chamando aqui pra frente para orar para você casar, não. É para abençoar a sua vida, abençoar seu coração, seus sentimentos, né? Então você não precisa Todos se os solteiros já constranger. vieram aqui na frente. Nós não estamos chamando você aqui para casar não, tá, gente? Nós só queremos abençoar a sua vida. Queremos declarar que haverá o tempo certo, amém, gente? Haverá um tempo certo, haverá uma pessoa que Deus vai mostrar para vocês, o que vocês vão ter a graça pelo Espírito de esperar, né? De experimentar essa vivência, algo que Deus vai conduzir vocês. Vocês querem ser abençoados na vida sentimental de vocês? Amém? Quero chamar aqui as meninas, vem cá pra frente. Vamos aqui então abençoar. Walter e Sandra, cadê vocês? Estão aí ainda aí? Vem cá. Quero convidar vocês para vir cá orar por essa galera. Valtinho, vem cá, Sandra. Vamos abençoar esse casal que tem nos abençoado tanto também, tantos anos. Vamos receber o Valtinho e a Sandra com palmas aqui, aqui em cima. Eu sei que nós contamos a nossa história aqui, mas eu queria que você fizesse desse momento um momento profético na sua vida, pode ser? Eu queria que você fechasse seus olhos, que você erguesse suas mãos para o Senhor. Talvez você tenha passado lutas, dificuldades, ansiedade por isso, mas que nessa noite Jesus ele vai selar no seu coração essa paz, essa convicção, essa espera, esse descanso, para que você possa experimentar o melhor dele em nome de Jesus, amém? Então começa junto com a oração do Valtinho e da Sandra aqui. Você receba esse momento profético na sua vida, onde vai ser um novo tempo e você vai experimentar grandes coisas em nome de Jesus. Amém, Jesus. Obrigado por esse tempo maravilhoso. Obrigado por esses testemunhos lindos que nós tivemos aqui, através do Rodrigo, da Patrícia, da Juline, do Mauro. Obrigado por cada jovem, Pai, que tem se guardado, Pai, Deus, para Ti. Obrigado por cada jovem que tem obedecido a Sua palavra, Pai, tem honrado, Deus, Pai, cada pastor. Nós Te louvamos, Pai, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para cada um desses jovens. O Senhor tem, Pai, a melhor garota para os rapazes e para as meninas, Pai, os melhores rapazes, Pai. Deus, o Senhor tem um projeto, o Senhor tem os sonhos, Pai, para cada um deles, de família, Senhor Deus, de construir, Senhor Deus, Pai, um tempo de renovo, e nós cremos nisso. Então nós declaramos, Pai, que os seus corações possam estar, Senhor Deus, nas suas mãos, Pai, que o Senhor gerencie o seu sentimento, gerencie suas emoções, Pai, e sabemos que o nosso tempo não é o mesmo que o